Atenção, pronto, gravando. Então, bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu já tinha externado minha alegria por ver todo mundo no vídeo aqui. Eu vou até compartilhar no grupo dos professores lá da Muricy. Isso daqui é sensacional, maravilhoso. Não está todo mundo na aula, mas todo mundo que veio está no vídeo, né? Antes de a gente começar as nossas apresentações, eu queria dar uns avisos para vocês. Primeiro, nossa última aula antes da prova. Que maravilha! Vamos lá, fazer uma provinha, tirar 10 na prova, né? Então, é assim, a partir desta quinta-feira, 7 horas da manhã, as provas vão ser abertas. Então, eu vou acordar um pouco mais cedo, já vou abrir as provas para vocês também, tá? A nossa prova de tópicos especiais em logística, ela tem 10 questões objetivas, tá? Então, não tem limite de tempo para participar, para fazer a prova, eu não deixei. Alguns professores deixaram, outros não. Olá, Bruno! Bruno, vamos fazer pressão no Bruno? Bruno, aparece no vídeo, tá todo mundo no vídeo. Bruno, aparece no vídeo, não importa como você esteja. Só se você estiver pelado, não pode. Pelado não pode. Mas, Bruno, vamos lá. Vamos fazer pressão, gente. Vamos fazer pressão para o Bruno aparecer no vídeo. Vamos lá, Bruno. Aparece no vídeo. Até a Ana Carolina, que nunca aparece. Aê! Vamos dar parabéns para o Bruno, gente. Vamos lá. Aê! Isso aí, Bruno. Gostei. Eu estava falando para os colegas que hoje estou emocionado em ver todo mundo no vídeo, Bruno. Sério, de verdade. Estou muito, muito, muito feliz. Bom, então, pessoal, é o seguinte. Eu estava falando, a prova tem 10 questões objetivas, tá? Vai pegar todas as semanas de aula, menos a semana 1, obviamente, né? Então, deixa eu pegar minha cola aqui. Vai cair, sim, como dicas de apresentação de trabalho, vai cair, sim, questões do ENAD, vai cair rede de distribuição 1 e 2, e vai cair comportamento organizacional. Na verdade, são 5 assuntos, né? São 5 aulas, porque a gente teve 2 aulas de apresentação, que você, inclusive, é de hoje, né? Que não tem matéria nova, e a primeira semana que foi a apresentação da disciplina. Então, essas daí não cai. Então, cai isso que eu acabei de falar. A partir do momento que vocês abriram a prova, então, daí vocês podem fazer a prova. Eu não coloquei limite de tempo. Teve curso que o curso pediu para colocar 3 horas, eu não coloquei limite de tempo nas provas de vocês, deixo até sem limite de tempo. Eu tenho minha colinha aqui, é tanta prova, tanta turma, que eu preciso fazer minhas colinhas aqui. Eu tenho colinha espalhada por tudo que é parede aqui em casa, que vocês não estão vendo. Só tomem cuidado com uma questão, com um ponto. Eu não sei se vocês podem deixar uma questão, ir para a próxima, depois voltar. Eu não sei, tá? Seria até, se vocês tiverem essa dúvida, perguntar para a assessoria pedagógica ou para perguntar para a organização. Eu não mexi nessa configuração. Então, se tem uma configuração relacionada a isso, isso é uma configuração do próprio sistema, tá bom? As 2 equipes que vão apresentar hoje, eu vou colocar, hoje é terça, até quinta-feira eu faço a avaliação do trabalho de vocês lá no portal. O que significa isso? Quando eu abro o portal de vocês, tem um lugar onde que eu posso colocar nota e um lugar onde que eu posso colocar comentários. As equipes que já apresentaram, eu já coloquei isso, acho que no dia seguinte, né, Jonathan? Ou no máximo 2 dias depois. Alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou fazer a mesma coisa para vocês. É claro que só vai poder abrir quem postou o trabalho, o membro da equipe que postou o trabalho, tá? Mas, daí ele passa para o restante. De novo, eu quero dizer que aquela avaliação, aquela nota, é mais para vocês aprenderem, mais para vocês crescerem, tá? Isso é o mais importante de tudo, tá certo?
Daqui a gente, então, semana que vem não tem nada de aula, então lá na semana, se vocês verem, a semana 10 já está aberta para vocês, é a semana de avaliação, só que não tem nada, só tem o título. A avaliação global 1, avaliação bimestral, prova bimestral, sei lá o que eu coloquei, mas não tem nada. Inclusive, não tem nem atividade de frequência, porque a presença vai ser dada pela realização da prova. Tá? Entenderam? Então, não temos nada a não ser prova. Mas a prova vai estar naquela semana, prof? Não, a prova, ela está, se vocês abrirem o AVA na matéria, lá na aba da esquerda, olhando de frente para o AVA, uma das primeiras coisas é a avaliação bimestral, a avaliação do primeiro bimestre, tá? A prova está ali, ela não está na 10ª semana. A 10ª semana é porque as provas começam no meio da semana e terminam no meio da semana, né? Então, para algumas turmas, depende do dia da aula, vai ter prova, para outras já vai ter matéria nova, né? Então, assim, a prova está na coluna da esquerda, quando vocês entram lá na matéria, coluna da esquerda, e lá em cima já a avaliação do primeiro bimestre. Vocês clicam ali e entram na prova, está em forma de questionário, tá? Atenção! Vocês só têm uma chance para fazer cada questão. Não é assim, marca uma alternativa. Não é essa, daí marca outra. Não é. Pô, daí todo mundo tira 10, né? Daí não tem graça, não precisa nem fazer a prova, né? Então, vocês pensem bem, abram a questão, pensem muito bem, raciocinem e depois marquem a alternativa, tá? Professor, essa prova vai ser igual ao semestre passado? Tipo, se você entrar e sair, pode voltar. Eu não coloquei limite de tempo. Então, a princípio, você pode entrar isso aí. Vocês querem saber o meu conselho? Se vocês me permitem. O meu conselho é, guardem um tempo para fazer aquela prova e façam. Mais do que 3 horas não é necessário, tá? Se vocês estudarem. Se vocês não estudarem, 10 horas não vão dar para fazer a prova, né? Então, eu tô perguntando porque as provas eu vou fazer tudo à noite. De manhã eu nem vou abrir porque eu tenho um limite de tempo. Então, à noite eu posso madrugar ali, entendeu? Não tem problema. Tá. É uma boa solução para você. Inclusive, vocês podem fazer prova no sábado e domingo também, né? Então, assim, o meu conselho para vocês, guardem um tempo para fazer cada prova. Ó, hoje, das 7 às 10 da noite, eu vou fazer a prova do professor Cláudio. Daí vocês abrem e guardem aquele tempo só para fazer a prova. Bom dia, Bruna! Bom dia. Bruna, se você notou, tá todo mundo no vídeo, Bruna. Só para deixar o professor alegre. Vamos lá, Bruna. Como? Professor. Parece, Bruna. Ai, pelo professor. O professor é tão bonzinho com vocês. Aparece. Para todo mundo ficar no vídeo. Olha que visão maravilhosa. De verdade. Aê! Muito bem, Bruna. Isso daí. Continua assim. Bruna, não precisa ter medo, não precisa ficar com vergonha. Né? Esses dias apareceu uma aluna lavando louça. Ela, professor, eu estou lavando louça assistindo sua aula. Não tem problema, coloca lá no vídeo. Né? E ela ficou a aula inteira lavando louça. Não, a aula inteira não. Mas ficou uma boa parte da aula lavando louça e apareceu no vídeo ali, sem problema. Já tive aluno que apareceu de pijama, não estava nem aí, né? Mas vamos lá, olha que bonito, gente. É sério, eu tô... Olha aí, Ivan, tá na cozinha. Tem que lavar a louça, Ivan. Faça alguma coisa, Ivan. Eu lavei. Tá. Gente, de verdade agora, de verdade. Olha, de verdade mesmo. Eu tô emocionado mesmo em ver todo mundo junto aqui. Tô emocionado. Não é mais brincadeira, não é mais jeito de falar. Eu realmente tô emocionado, tá?
Vocês me deram uma enorme, enorme alegria. Enorme alegria. E assim, eu estou emocionado de verdade, tá, gente? Não é modo de falar, não. Eu estou emocionado mesmo. Bom, vamos lá. O Ivan também está emocionado. Pessoal, vocês sabem que eu adoro vocês, né? E não é puxa-saco, não. Eu adoro mesmo vocês. Então, prova é isso. Daqui 2 semanas a gente volta a se encontrar e nós vamos ter a devolutiva da prova e matéria nova daqui 2 semanas, tá bom? E daí a gente já vai se preparar para o trabalho que tem que fazer no segundo bimestre. Vocês vão ter um trabalho também, felizmente ou infelizmente. A gente tem que ter, né? Faz parte do negócio e é assim. Mas sempre me falam assim, e realmente eu me identifico com isso, quando a gente tem que, por exemplo, apresentar algo, é o momento que mais a gente aprende. Mais a gente aprende, né? Mais a gente entra no assunto e vai fundo. Então, foi sobre prova, sobre o trabalho de agora. O que mais? Esta semana ainda tem que fazer atividade de frequência, tá? Então, quando eu terminar nossa aula, ainda tem que fazer atividade de frequência. E a alta administração nos pediu, lá no começo do semestre, que na semana anterior à prova, a gente desse matéria nova, no caso é a apresentação de vocês, né? E desse também uma revisão. Essa revisão, ela estava bem livre sobre como fazer. No mínimo, o professor deveria deixar um material de revisão lá no AVA. No mínimo. Tá? No mínimo. E esse material já está lá para vocês. Então, se vocês entrarem, deixa eu pegar aqui, nós estamos na 9ª semana, tá? Se vocês entrarem no AVA, na matéria de vocês na 9ª semana, irem lá para baixo, o Jonathan Secom com certeza já fez isso, né? Porque ele já estava falando lá da entrega de trabalho. Se vocês forem lá para baixo, tem uma aba chamada revisão. Nessa aba, se vocês entrarem... Jonathan, você já entrou na aba de revisão? Não? Agora me decepcionou, Jonathan. Se vocês entrarem... Mas eu não entendi. baixei. Já baixei. Para mim ver depois. Tem um jogo de slides que eu fiz baseado nos nossos slides de aula. Tirei aqueles slides lá que não contavam muita história e deixei o que a gente faz para a gente ver. Depois das nossas apresentações aqui das 2 equipes, se der tempo, a gente pode fazer de algumas possibilidades. A gente pode terminar nossa aula, simplesmente. A revisão está lá para vocês verem. A gente pode tirar dúvidas sobre a matéria, ou eu posso fazer uma rápida apresentação, até onde der, sobre a revisão. Tá? Então, eu tenho os slides abertos já aqui atrás, e eu posso fazer. Então, quando a gente terminar as nossas apresentações, a nossa aula normal, aí a gente decide em conjunto o que vai fazer. Tá? Então, a gente pode terminar simplesmente a aula, a revisão está lá, vocês consultam os slides, a gente pode simplesmente tirar dúvidas sobre a matéria, ou a gente pode fazer uma aulinha de revisão, não vai dar para revisar tudo, obviamente, mas a gente pode fazer uma aulinha de revisão aqui, para vocês recordarem alguns assuntos. Mas isso a gente decide depois. Alguma pergunta até agora? Dúvida? Não. Nossa, Abra a prova lá para nós tirar dúvida. Como? Abra a prova lá para nós tirar dúvida. Professor, a nossa equipe é 3, né? É a 3. Tá. Então, de novo, eu queria externar meus agradecimentos por todo mundo entrar no vídeo aqui. Eu estou realmente muito feliz, de coração. Vocês não sabem o presente que vocês me deram. Vocês não fazem ideia do presente que vocês me deram. De verdade. É muito bom ver vocês. Eu queria estar no presencial, né? Ver carne e osso, 3 dimensões. A gente só está vendo em 2 dimensões, né? Infelizmente, assim, vocês viram que essa semana até o Greca foi internado por Covid-19, vocês viram isso, né? Nosso prefeito.
O problema... Tá certo que ele tem um monte de comorbidade e ele passa dos limites, né? Ele sempre faz vídeo lá nas obras e tal, ele passa dos limites. Mas o problema é muito sério e a gente tem que continuar cuidando. Infelizmente, eu digo isso com o coração partido porque eu queria estar na aula com vocês, né? Pessoal, então vamos começar as nossas apresentações. Tem a equipe 3 e a equipe 4, mas a ordem para mim tanto faz. Começa a tua equipe primeiro, Jéssica? Pode ser, professor? Pode ser, então. Jéssica, é só você ir ali embaixo, vai aparecer uma aba branca e no lado direito apresentar agora. Você clica ali e vai aparecer assim, apresentar uma janela. Você tem que ter tua apresentação já aberta anteriormente, tá? Lá por trás do computador. Você entendeu? Ah, sim, entendi. A tua apresentação tem que estar aberta anteriormente. Eu acho. Olha que Tá aparecendo? Isto! Agora você pode ali embaixo, na aba de baixo ali, você vê que tem um número ali, acho que está 65%. Do lado tem um negócio assim que se você colocar o mouse em cima, bem embaixo, tá a apresentação em tela cheia. Você pode clicar ali, tá? Você entendeu? Não, você saiu. Não, Entra de novo. Entra de novo. Peraí. Que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Não, ótimo, sem problema. Vocês estão aprendendo mais uma coisa. O futuro vai ser reunião, não mais presencial. O futuro vai ser reunião assim. Então, você vai bem ali embaixo no mouse. Está escrito assim, ó, o aplicativo Meet, interromper, compartilhamento. Não. Você vai no PowerPoint. No PowerPoint. Tá? Na linha de baixo do PowerPoint. Então, você tem o teu slide e você vai ali embaixo no PowerPoint. Tá chegando ali, eu estou vendo o teu apontador. Bem embaixo. Do lado do sinalzinho de mais ali, né? Ali tem embaixo, no Aqui? PowerPoint. Não, mais embaixo. Embaixo no PowerPoint. Aqui? Do lado direito ali. Do lado direito. Tem ali 60 e poucos %, tá vendo? Isto! Vai um pouco. Não, um pouquinho para o lado. Não, do lado esquerdo. Outro lado. Aí, não, o botão. Isso! Isso dá ok. E agora vai. Viu? Aparece o slide inteiro, tá? Então é só trocar daí com o. Você pode dar Enter, que vai pro da frente, né? Ou com aqueles botões direcionais aqui do teclado, você pode voltar e ir para frente. Tá certo? Tá Olha certo. que legal. Agora a Jéssica aprendeu mais uma coisa, né, Jéssica? Sim, professor. Desculpa aí a demora. Não tem problema. Vocês estão aprendendo, isso faz parte. Deixa eu só pegar o tempo aqui. Onde está o meu negocinho, relógio? Então, a partir de agora, vocês têm até 15 minutos para apresentar, tá bom, gente? Independente, se algum aluno, vocês trocarem a fala, continua apresentando, Jéssica, você que troca daí, tá, os slides, e a outra pessoa já só vai falando, tá bom? Tá bom. Sem problema? Então, estejam à vontade, boa apresentação para vocês. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Estou aqui com a minha equipe, Ana Silva, Douglas Lima, Daniele Pereira e eu, Jéssica Magalhães. Vamos falar sobre impactos da utilização de centro de distribuição, logística de distribuição de produtos acabados. Bom, eu vou começar aqui lendo rapidinho, né, uma introdução sobre logística de distribuição. É aquela que pega os produtos que estão no estoque de produtos acabados na loja ou no centro de distribuição, e até mesmo no atacadista. Organiza os produtos de uma forma ordenada dentro de um caminhão ou um veículo através de um sistema de roteamento que liga até o destino final. Isto é,
até a casa do cliente. Agora eu vou passar essa parte para minha colega a Ana. Pode falar, Ana. Ok. Tá ouvindo normal? Tá, tudo bem. Ok. Um dos impactos da utilização de CDs são as vantagens e competitividades que ele oferece. E aqui, na minha parte, vou falar um pouco sobre isso, um breve resumo, e depois eu vou falar 3 impactos dessa utilização que beneficia a empresa no centro de distribuição de produtos acabados. Um dos impactos da utilização de centro de distribuição é nos proporcionar vários benefícios para a empresa. A decisão de gerenciar um centro de distribuição ajuda a criar vantagens, competitividades nas demais empresas. Se quiser pular. Aqui tem 3 indicadores que eu pesquisei que comprovam isso, que é a centralização dos estoques, ou seja, em vez de fazer com que o fornecedor entregue poucos itens em diversas unidades, tudo é enviado diretamente para o centro de distribuição. Isso ajuda a estreitar o relacionamento com os parceiros de negócios, além de melhorar o controle de produtos acabados prontos para venda. Mantém maior controle dos processos. Quando o estoque é centralizado em uma única localização, todas as atividades de separação e expedição acontecem no mesmo local. O controle de processos torna-se mais simples, visto que não há mais de um estoque para inventariar. Com o centro de distribuição, o endereço de mercadorias é mais preciso, pois geralmente há mais espaço. Estratégia de localização. A escolha da localização, em geral, é uma tarefa atribuída ao gerente de logística com o objetivo principal de obter ganhos em economia de escala na distribuição e reduções de custos no transporte. Com a demanda do cliente, essa é a parte do projeto onde são estudados os volumes de cargas, porque a análise de localização é baseada nos volumes de produtos expedidos de cada área. Bom, 2 exemplos que eu tenho de centro de distribuições de produtos acabados que realmente deram certo foi a Coca-Cola e a Ambev. Ambas as duas têm um centro de distribuições e elas estão estrategicamente em localidades muito bem pensadas, numa parte da região metropolitana, próximo às BRs, como no caso da Coca-Cola é da 277. E nesses CDs, elas têm um funcionamento melhor, elas conseguem atender as principais questões que o cliente quer, fazem seus transportes de grandes cargas e pequenas cargas, independente do tamanho do veículo, e isso melhora a distribuição, porque o CD está bem localizado, tem um controle melhor dos processos e centraliza bem o estoque, com o espaço, com a demanda, independente. É isso. Bom, vou falar um pouquinho, né, desses 3 tópicos, que são um pequeno resumo. Novos canais de comunicação, ponto de equilíbrio e impacto no varejo. Bom, algumas preocupações também são como atender em novos canais de comunicação, como adaptar o produto ao delivery, como calcular um ponto de equilíbrio, como decidir em qual produto focar e como estruturar o plano de contingência. Bom, essa parte aqui era da Rani, mas eu vou falar. Assim como eu mesma compro em atacado, as chances hoje em dia caírem são mínimas. Muitas pessoas estão enchendo o carrinho de compras, os objetos para a sua loja, e não conseguem vender, né, dentro delas. Assim, a chance que ela estava falando, né, da loja dela cair é bem maior. Agora eu vou falar um pouquinho desse impacto no varejo. Os impactos no varejo foram radicais nas últimas semanas decorrente do Covid-19.
Encontrar novas formas, manter e atender clientes e consumidores tornou-se maior urgência de empresários. Com essa nova regra e não poder provar roupas, de ter o mínimo de pessoas possível dentro das lojas, acabou, né, caindo muito a franquia. O estoque enche cada vez mais e as lojas esvaziam mais e mais. Bom, eu vou falar um pouquinho da conclusão. Bom, a logística de distribuição traz atualizações que podem ser levadas de volta para a empresa, ou seja, informações essas que os profissionais da logística percebem no mercado, no cliente e até mesmo no mercado. Desta forma, essa informação são de grande importância para o setor de marketing e para a própria produção da logística. Bom, nós colocamos aqui uma mensagem final e eu vou deixar para a Ana falar. Por mais humilde que seja, um bom trabalho inspira uma sensação de vitória. Por mais que seja pouco o seu serviço, o seu trabalho, tem que prestar bem atenção nos detalhes que fazem toda a diferença. Agora pode ir para a pergunta. Pode ir para a pergunta, sem problema. Ótimo, está lá a pergunta. Todo mundo está preparado com papel aí para responder a pergunta? Por favor, vamos lá. Podem ler a pergunta, então, para a gente. Vou ler aqui. Vai ler? Ok. Como canal de distribuição que trata dos fluxos de produtos e informações na distribuição física, temos o canal de suprimento. As atividades identificadas no canal de suprimento são fundamentais para a administração de materiais, pois afetam a economia e a eficácia do movimento de materiais. Dentro dessa tarefa executada pelo canal de suprimento, podemos considerar: letra A, transporte, descarregamento até o local de destino da mercadoria e preservação de estoque. Letra B, inicialização e transmissão dos pedidos de compras e manutenção dos estoques na planta. Letra C, finalização dos pedidos de compra e transporte dos carregamentos até o local da fábrica. Letra D, preservação dos estoques e finalização dos pedidos de compra. Ou letra E, todas as alternativas acima estão corretas. Pessoal, o que vocês acham que é? Aí eu tenho minha resposta, não sei. A outra vez eu errei uma questão, né? Que vergonha. Eu errei uma questão. Colocaram até musiquinha aí, alguém colocou musiquinha aí. Não foi erro. Não, mas estava legal, enquanto a gente fez, apareceu... Aquela música de suspense, né? E daí, o que vocês acham? Já sabem? Eu acho que é a letra I. Dá para ver aqui. Eu também coloquei letra E. Eu também a letra I. Agora tem gente que vai copiar do professor e do Jonathan, né? O professor e o Jonathan. Tudo quer dizer a mesma coisa, né? Tudo tem o mesmo significado, a letra E não. O Bruno colocou I também. Eu vou falar igual o Silvio Santos, vocês estão certos dessa resposta? Olha só a dúvida da gente. Olha que sacanagem. Olha que sacanagem. Eu tô. Posso falar qual é a resposta? Pode falar. Valendo 5 milhões. Valendo... É bem isso. Então, a resposta é a letra B. De boa? É a letra B. Inicialização e transmissão dos pedidos de compra e manutenção dos estoques na planta. Estou ferrado na prova. Professor. Pô, mas é sacanagem comigo. 2 questões erradas já, professor. Pode tirar a apresentação, Jéssica. Eu quero fazer algumas considerações. Pô, eu vou mal nessa prova, hein? É só você descompartilhar. Isso, ótimo, sem problema nenhum. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Foi um pequeno resumo, não sei se chegou na expectativa de vocês, mas foi com bastante esforço que
Nós fizemos esse slide, esse trabalho, e espero que tenha chego, né, nos 15 minutos de apresentação. Obrigada, bom dia. Bom, eu que agradeço. Bom, pela minha conta aqui deu 9 minutos, tá? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Isso é comum nas primeiras apresentações que a gente faz, ficar longe, tanto para cima quanto para baixo, isso é normal, tá? A dica que eu dou, daí, olha, gente, atenção, o que eu falo aqui não é só para a equipe, tá? Para a própria equipe, é para todo mundo. Vocês sabem que eu quero que vocês todos cresçam. Então, ó, ouvido aberto, orelhinha aberta, para a gente aprender, e a gente aprende o tempo todo, tá? O tempo todo. Eu sempre falo assim, eu já sou macaco velho nessa lida, mas todo dia eu estou aprendendo algo, todo dia eu tenho uma emoção diferente como essa agora, né? De ver vocês aqui. Mas assim, uma dica é sempre ensaiar antes. Ensaiem, cronometrem e tal. Mas, professor, quando a gente sai em casa e depois vai apresentar, não dá ao mesmo tempo. Não dá ao mesmo tempo. Entra o nervosismo, entra a inexperiência, entra um monte de coisa. Mas vocês querem ver uma dica que eu sempre dou? Eu acho que eu já falei isso para vocês. Pensem que vocês estão apresentando para os amigos. Tá? Ótimo. Eu estou tendo uma conversa com os meus amigos, maravilhoso. Tá? Eu tenho algumas dicas, assim, e não é só para essa equipe, tá? É para todo mundo, para todo mundo. O ideal é colocar por itens, não colocar texto inteiro. Então, alguns slides vocês colocaram texto inteiro, outros por item, explicaram. O ideal é colocar por itens. Quando algumas vezes eu mesmo coloco textos, assim, um conceito, uma definição inteira. Mas daí a gente tem que trabalhar aquele slide. Quando você quer colocar algo mais importante, algo que a pessoa que está assistindo tem que entender de qualquer jeito, a gente pode fazer por 2 sentidos, né? A gente pode fazer por visão e por audição. Então, quando você quer colocar algo mais importante, coloque a definição inteira. Mas daí dê uma ênfase no falar. Como? Mudando a vocalização. Tá? Mudando a vocalização. Olha, isso daqui é muito importante. Tipo assim, tá? Porque daí a pessoa vai... Opa, o que ele está fazendo? Está mudando a vocalização? Então é mais importante. Eu vi uma dica de aulas online, como a gente está fazendo agora, e vocês vão um dia ter que fazer reuniões online, não se preocupem com isso. Uma dica de uma professora dizendo assim, sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem se aproximar assim da câmera, porque vocês se aproximando da câmera, outra pessoa já fica meio assim, né? Opa! Então isso daí deve ser mais importante, né? Então é um jogo, né, de corpo que a gente faz na câmera para vocês prestarem mais atenção, né? Então, são dicas que a gente vai fazendo aos poucos. Eu não entendi a banana aí, Ricardo. Tô zoando, professor. Pode continuar. Você tá zoando do professor? É isso? O Ricardo tá chamando atenção ali. É mais ou menos assim. Vocês viram que eu parei a aula agora aqui para chamar a atenção do Ricardo? Para falar. O que ele fez? Ele introduziu um novo elemento aí na apresentação. Né? Então, só tem que tomar cuidado, que senão o professor vai achar que você está mandando banana para ele, né? Não, capaz, professor. E tem uma outra coisinha na apresentação, na dica de apresentação, eu coloco isso sempre para todos os meus alunos, né? Vejam bem como está a distribuição de texto e figuras no slide, para não ficar um lado muito grande, branco e tal, distribuir homogeneamente, tá? De modo igual, para não ficar muito texto, assim, não ficar só texto de um lado, branco do outro, não ficar tudo concentrado, figura e texto de um lado, outro lado branco, e essas coisas assim. Tem uma coisinha, Jéssica e Ana,
que eu gostaria que vocês tivessem falado mais. No estudo de caso que eu mandei para vocês, tem 3 exemplos. Se não me engano, da Danone, da Whirlpool, e eu acho que tinha mais um, né? Acho que é Johnson, né? Johnson & Johnson, exatamente. Não me lembrei ali na hora. Então, seria muito importante vocês falarem desses 3 exemplos, tá? Gente, a gente tem vários tipos de distribuição física, né? E o que a gente falou agora foi de distribuição física de produtos acabados, tá? Mas é muito importante falar sobre isso, tanto da distribuição física de suprimentos, né? A gestão de materiais, onde vai chegar a matéria-prima e insumos até nossa empresa, como de produtos acabados. Eu tenho falado isso, a gente tem repetido algumas aulas que esse é o cerne do curso de vocês, né? Essa distribuição física, principalmente produtos acabados, é o cerne, é o coração do curso de vocês. Isso vocês têm que estudar bastante. Localização de centro de distribuição, custos desta distribuição física e etc. Tá? Então é isso. Até no máximo quinta-feira eu já coloco lá nota e comentários para vocês no AVA, tá? Não se preocupem com isso. E não se esqueçam de postar lá no AVA hoje ainda, tá bom? Jéssica e Ana, não se esqueçam de postar lá no AVA, tá? A questão da ENAD de vocês, sem problema nenhum. Vocês seguiram todos os preceitos básicos, ótimo, precisa ter no ENAD, sem problema nenhum. Maravilhoso. Tá bom? Eu só estou chateado que eu errei de novo. Professor, rapidinho, eu acabei de enviar o trabalho através do AVA lá. Não sei se já chegou para você. Não, depois eu vejo, tá? Sem problema. Vamos me concentrar aqui na aula agora. Tá bom? Ótimo. Alguém quer fazer uma pergunta para essa equipe sobre o trabalho? Alguma observação, alguma pergunta, alguma coisa? Esteja à vontade. Na apresentação da Ana, na parte de localização de estratégia, ela falou da Ambev e Coca-Cola, né? Mas essa localização estratégica, geralmente, todas as empresas buscam por ela, né? Vamos supor, por exemplo, a Volvo, a Renault, eles se localizam próximos de BR, que dão acessos para ela, para portos, para distribuir para as cidades, né? Então, eu achei bastante interessante o que ela colocou ali no trabalho dela. Existem alguns pontos que as empresas, isso varia de empresa para empresa, né? Que as empresas levam em conta. Então, por exemplo, tem até questões como custo do terreno e custo da construção. Se tem incentivos fiscais para isso. Então, algumas vezes você tem incentivo de IPTU, por exemplo, né? Não precisa ser necessariamente ICMS, tá? Algumas vezes tem de ICMS, mas tem de IPTU também, ou algumas vezes, como Ponta Grossa fez isso, não para centros de distribuição, mas também poderiam entrar, fez muitos anos atrás, deu terreno. A cidade industrial de Curitiba também chegou a fazer isso lá nos primórdios, década de 70, deu o terreno, literalmente deu o terreno. Então, isso são pontos importantes. Mas isso é do ponto de gestão financeira, de gestão administrativa, digamos assim, né? Do ponto de vista logístico, a gente discute muito ele estar perto de entroncamentos. Mas não adianta só estar perto de um entroncamento, pode ser rodoviário ou ferroviário, né, de diferentes modais, mas, por exemplo, ele tem que estar perto de uma BR, ou, dependendo do caso, perto de uma ferrovia. Mas também não adianta estar longe de locais que vão fazer a distribuição. Então, se o meu produto é predominantemente distribuído por navio, eu tenho que estar relativamente perto de um porto. Não adianta eu estar a 500 quilômetros de um porto.
né? Se o meu produto acabado vai ser distribuído predominantemente ou também por avião, eu tenho que estar perto de um aeroporto que tenha capacidade de carga. Não adianta estar perto de um aeroporto, né? Ponta Grossa tem um aeroporto, mas não tem capacidade de carga nenhuma, zero. É um aeroporto para avião pequeno. Já Curitiba tem um aeroporto de carga. Inclusive, a Malucelli quer fazer um aeroporto só de carga ali na região de Mandirituba, não sei se já ouviram falar. E ele ficaria, inclusive, maior que o aeroporto Afonso Pena. Não é, na verdade, não é só de carga, mas o principal negócio desse novo aeroporto seria a carga. Agora, eu não sei como ficou a questão da pandemia, mas por que ali em Mandirituba? Porque não está longe de Curitiba e não está longe da cidade industrial. A cidade industrial fica na divisa de Curitiba com Fazenda Rio Grande, não fica longe de Mandirituba, etc. Então, tem as indústrias de Campo Largo, que podem levar até lá, logisticamente seria mais perto, ou receber. Você pega a Volkswagen, por exemplo, que tem Campo Largo, né? Campo Largo mais indo para Joinville, né? Na estrada para Joinville. Mandirituba não é tão longe assim. Então, ela pode receber facilmente peças através daquele aeroporto. Mandar não vai porque tem carro, né? Mas tem, ô professor, mas tem um, se não me engano, em Curitiba tem um outro aeroporto que fica lá no Sindacta 2, né? Só que eu não sei se é para avião o também. aeroporto do Bacaxiri fica aqui perto da minha casa. Sim. Esse aeroporto, ele era comercial antes, agora já não é mais comercial, só para aviões particulares, inclusive avião do governador. E é interessante, você fala, a minha rua termina onde termina a pista do aeroporto. É sério, não estou brincando. A minha rua termina aqui, a pista do aeroporto termina aqui. Não estou brincando. Então, quando vai descer avião, ele vem na direção contrária, parece que os aviões vão entrar pela minha janela, a janela aqui da cozinha. Então, se a gente está jantando de noite, está jantando ali na Copa Cozinha, e desce um avião, ele tem os holofotes, né? Parece que o avião vai entrar pela minha cozinha, pela janela da minha cozinha. Algumas vezes dava a impressão que eles iam tirar a ponta dos meus pinheiros. Quando eu tava no quartel ali, dava 6 horas da manhã, eu não dormia mais por causa do barulho daqueles aviões do Janho. Exatamente. Mas já foi pior, porque há 10, 15 anos atrás era um aeroporto comercial. Talvez ele volte a ser comercial, porque ele foi agora cotado para entrar na privatização de aeroportos. O Bacaxiri, o Afonso Pena, me parece que Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. Eu não tenho certeza, mas do Bacaxiri e do Afonso Pena eu tenho certeza. Só que era um porto pequeno, não é aeroporto de carga, tá? Este não tem condições de carga. Primeiro, ele não tem infraestrutura. Eles até podem construir, mas a infraestrutura de galpão e tudo mais é meio pesada para construir. Segundo, a pista dele é muito pequena. Para justificar a carga, você teria que ter aviões maiores, né, para caber mais carga por avião. E daí você diminui o custo por unidade de carga, tá? E a pista dele não é grande. A escola onde que minha filha estuda dá direto assim de frente. Atravessa a rua já está no aeroporto, na parte de trás do aeroporto. Então, assim, não é um aeroporto de carga. Agora, o Afonso Pena é um aeroporto de carga, onde que antigamente era o aeroporto de passageiros, hoje é carga. Então, eu me lembro, várias vezes eu fui naquele aeroporto, a gente tinha que chegar no avião pela pista, andando pela pista, e aquela parte que hoje é carga era o terminal de passageiros, daí em 94 ou 96, alguma coisa assim, eles fizeram o terminal novo, né? E agora aumentaram o terminal novo, né? Mas assim, como eu estava falando, você pega, o Jonathan deu o exemplo da Volvo. A Volvo está numa posição física extremamente estratégica. Não ali, na verdade, é a fábrica da Volvo e é o centro de distribuição da Volvo também, tá?
é a coisa ao mesmo tempo. Então, sai o produto acabado, sai peça para manutenção, sai tudo dali. Então, eles estão, literalmente, eles estão no contorno de Curitiba. Você anda alguns quilômetros para um lado, você já pega lá para Campo Largo e norte do Paraná. Alguns quilômetros para o outro lado, ainda no contorno, você pega para Paranaguá, você pega para São Paulo. Então, e está perto do Porto de Paranaguá, está muito perto do aeroporto de Curitiba, deve estar o quê? 10 quilômetros do aeroporto de Curitiba. Então, ela está numa posição hiper estratégica, como empresa, como fábrica, indústria e como centro de distribuição. Tá? Isso. Por isso que eu falei que, no caso, a localização estratégica que a Ana falou, é muito importante para uma empresa, né, professor? É o básico, é o básico. A empresa tem que ter isso para ser competitivo no mercado, senão... Algumas vezes vocês têm que tomar cuidado, que algumas vezes tem umas empresas que elas constroem a sua indústria, não necessariamente um centro de distribuição, tá? Mas a sua indústria, elas constroem lá no interior. Daí a gente tem que tomar cuidado. Isso é principalmente indústria ligada ao complexo agroindustrial, tá? Porque daí tem uma outra coisa, ela precisa estar próximo do produtor da sua matéria-prima. Então, carne, algum produto agrícola qualquer, né, cana-de-açúcar, soja, milho, etc. Então, porque, vejam só, pensem logisticamente falando. Quando você leva, por exemplo, você tem um abatedouro, tá? Um frigorífico. Você precisa do gado. Você vai levar da fazenda até o abatedouro o gado em pé, gado vivo, certo? Ele tem um valor. Quando você abate o gado, faz os cortes, congela e embala, etc., você tem aquele produto acabado com valor agregado muito maior. Concordam comigo? O preço Sim. da carne do boi em pé, digamos, só chutando, só para comparar, fazer uma comparação, é R$10 o quilo. Já o preço das peças, já cortadas, separadas, embaladas, vai para R$40 o quilo. Então, você agrega muito valor. Por que essas indústrias fazem próximo do local onde que a matéria-prima é produzida? Primeiro, para não perder qualidade, né? Se o boi tiver que ser transportado em pé 1.000 quilômetros, ele vai perder peso, ele vai ficar com marca, vai ter uma série de problemas, né? Mas segundo, porque daí eu transporto por um espaço menor algo que tem menos valor agregado. Então, eu não gasto tanto dinheiro com logística em algo que tem menos valor agregado. Agora, daí eu abato o boi, corto, faço as peças bonitinho, daí o quilo vai passar de 10 para R$40. Então, aumenta muito o valor de cada unidade, no caso, quilo. E daí eu posso transportar por espaços maiores, daí eu posso transportar em caminhão frigorífico, alguma coisa nesse sentido, e a unidade tem mais valor agregado. Então, eu vou gastar mais com logística, mas eu vou gastar em um produto acabado que tem um valor agregado muito maior, um valor unitário muito maior. Então, vale a pena. Tá? Então, a gente tem que pensar seriamente nessas questões. Aliás, eu estou entrando no assunto da segunda equipe, né? Desculpa. É que é um assunto que me é muito íntimo, né? Mais íntimo ainda, que é a distribuição física no agronegócio, né? Então, a gente fala isso muito na agronomia. Então, vamos ver a apresentação deles, prof. Isso, A gente continua o debate. Quem que vai apresentar a partir de agora? Qual? Ricardo, Bruno e Matheus? Quem que vai compartilhar a apresentação? Eu mesmo, professor. Tá, então pode começar. Você já entendeu como fazer o compartilhamento? Você vai ali em apresentar, ali embaixo, no lado direito, abrir uma janela e você abre a tua apresentação. A tua apresentação já precisa estar aberta lá por trás, viu, Matheus? Está aberto.
Tá, então, você pega aqui no Meet mesmo, olha, isso daí. Daí agora vai ali embaixo para colocar em apresentação total. Ou você pode também, eu acho que ali, exibição, tá vendo exibição lá em cima? No PowerPoint mesmo. Isso, tá ótimo. Sem problema nenhum. Então, Matheus, Bruno e Ricardo, a partir de agora vocês têm até 15 minutos para apresentar, por favor. Então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. Então, daí nosso assunto vai ser distribuição física como recurso competitivo para as cooperativas agropecuárias. Eu, Bruno de Deus, mais Matheus de Araújo Monteiro e mais o Ricardo da Silva. Agenda: introdução, distribuição física de produtos, a importância da logística no processo como fator estratégico, sistema de distribuição, canal de distribuição, nível de serviço, conceito e surgimento da cooperativa, importância da cooperativa na agropecuária, considerações finais, referências e a questão tipo ENAD. Introdução. As cooperativas agropecuárias, nesse momento de pandemia, também precisam se ajustar ao cenário econômico, onde consumidores de mercados internos e externos estão cada vez mais exigentes. A cadeia de valor do agronegócio brasileiro, as cooperativas têm importante participação, à medida em que atuam apoiando os desenvolvimentos econômico e social, principalmente das pequenas propriedades rurais. Próximo slide. Bom, professor, agora vamos falar um pouco da distribuição física de produtos, né? Segundo o Balu, a distribuição física é o ramo da logística que trata a movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais, né? Também nos lembra que a administração da distribuição física é tarefa desenvolvida em 3 níveis, né? Primeiro, estratégico, que tem a função de definir o sistema de modo geral, né? Ou seja, toda a configuração do sistema de distribuição, né? Tem um nível tático, que corresponde à aplicação dos recursos disponíveis, né? Nesse nível se preocupa com a eficiência operacional, né? Com os equipamentos, veículos e as instalações. Tem o nível operacional, que é a execução de todas as atividades, né? O recolhimento do produto em estoque, a carga e descarga, as emissões de documentos, a programação de pedidos, são tarefas importantes aí do nível operacional. A importância da logística no processo como fator estratégico. Como a logística é vista neste processo? Ela é parte do processo de gestão de cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento de produtos, serviços e informações relacionadas. No transporte de frutas, tem o foco na redução dos custos de transporte. É comum que os exportadores optem pela utilização de via marítima para escoar esses produtos, com o objetivo de garantir... Voltar lá um pouquinho. Com o objetivo de garantir a qualidade do fruto. A importância da logística no processo como fator estratégico. O transporte rodoviário para o gênero alimentício sobre processo de armazenagem e distribuição física mostra o melhor critério adotado devido aos custos reduzidos e à agregação de valor à carga. A cooperativa, assim, pode transportar refrigerado, congelado e seco em um só caminhão, diluindo, assim, os custos, bem como uma maior rapidez na entrega dos produtos. Professor, a importância da logística nas cooperativas envolve a adoção de estratégias que organizem o processo produtivo e minimize, né, o escoamento da produção para que ela não seja perdida.
Assim, ela reduz custos com produção de transporte, maior qualidade de produtos entregues ao cliente e aumenta os lucros, né? E o senhor estava falando de uma empresa aí, né, para dar exemplo de uma empresa, eu vou dar exemplo da empresa da Aurora, né, que ela foi fundada em 69 por 18 homens que representa 8 cooperativas de lá de Santa Catarina. Hoje a Aurora Alimentos, ela é a maior cooperativa de produtos de alimentos do Brasil e é uma referência em tecnologia de produção de carnes no mundo, né? Bom, agora a gente vai falar um pouco do sistema de distribuição, que é um conjunto de componentes ou atividades que interagem entre si, né? Para que o sistema de distribuição ocorra, a Novaes traz 5 componentes importantes. As instalações fixas, né, que é os locais dos armazenamentos dos produtos, né, até entregado ao consumidor. Temos os estoques de produtos, que são os produtos acabados, né, que ficam armazenados. As informações diversas, né, que são todos os dados e referências e localizações do cliente para a operação da logística seja efetuada. Temos os softwares, que são as programações, né, que possibilitam controlar e roteirizar a frota. Temos os hardware, que são todas as ferramentas, né, que irá contribuir para o sistema de distribuição, coleta de dados, sendo computadores, GPS e scanners. Aí aqui a gente vai falar do canal de distribuição, né, de maneira geral, constitui o local onde se dão os fluxos logísticos, né, físico e de informações. E as transações comerciais, né, nada mais é, então, que os pontos em que os produtos passam, podendo ser centros de distribuições, atacado e varejo, né. Na figura aí pode mostrar do lado direito, tem o canal de distribuição tradicional, fabricante, atacadista e varejista. Esse canal é mais para comercializar, né, e tem mais a participação do pessoal do marketing, né. Já do lado esquerdo a gente pode ver a distribuição física, né, que tem... os dois têm o mesmo objetivo, né, que é levar o produto ao consumidor final, né, porém com olhares diferentes, né. A distribuição física preocupa mais na área básica, né, da logística, os transportes, e já o canal de distribuição você tem a participação do marketing, né. O objetivo do canal, né, é primeiro induzir a demanda, né, satisfazer a demanda, né, e proporcionar o serviço de pós-vendas. O nível de serviço, segundo o Balu, tem como definição a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado. É o resultado líquido de todos os esforços logísticos da firma, né. Então, o nível de serviço logístico é fator-chave, né, do conjunto de valores que as empresas, né, no caso as cooperativas, oferecem aos seus clientes para assegurar suas fidelidades, né. Aí a gente vai falar um pouco do conceito de surgimento da cooperativa, né, de acordo com o Jimenez e Mendes, o corporativismo é a doutrina que visa a renovação social pela cooperação. Foi lá na Inglaterra, né, em meados de 1844, durante a Revolução Industrial, que surgiu as primeiras cooperativas, né. No Brasil foi em 1889, em Minas Gerais, que iniciou a primeira cooperativa econômica dos funcionários públicos, né. Aí em 1906 que surgiu a primeira cooperativa agropecuária, criada por agricultores, especificamente imigrantes. A importância dessas cooperativas agropecuárias hoje, né, no principal segmento do cooperativismo, o setor agropecuário tem 1.505 cooperativas, 1.016.606 associados e 188.777 empregos diretos. No segmento agropecuário, né, envolve os ramos pecuaristas, extrativistas, produtores agrícolas e a pesca. Há grandes benefícios, né, para um cooperado devido à inclusão no mercado, né, que possibilita a redução de custos, maior poder de aquisição de insumos, né. E além da importância das cooperativas, né, vai além da importância econômica, né, a importância social atribuída a essas organizações, né, principalmente em cidades pequenas e regiões pequenas, né, se tornam, né, a única forma desses produtores, esses pequenos produtores, de escoar sua produção, né, isso possibilita, né, que esses indivíduos isolados, né, com menos condições de enfrentar o mercado, né, eles possam aumentar sua competitividade e melhorar, consequentemente, a sua renda, né, sendo um cooperado. Considerações finais.
A distribuição física não é apenas a movimentação do produto para seu destino final, é também o planejamento de todo o processo. A importância das cooperativas agropecuárias no desenvolvimento socioeconômico. Junto a isso, a utilização da distribuição física nesse ramo mostra o quanto é possível potencializar sua participação no mercado interno e externo, desde que seja realizado com eficiência. Aí tem a questão, professor. Ótimo. Podem ler a questão? Bom, segundo o Balu, né, a distribuição física está dentro da logística e tem como finalidade tratar da movimentação, a estocagem, processamento de pedidos dos produtos finais da empresa. A distribuição física preocupa-se, então, principalmente com bens acabados ou semi-acabados, né? De acordo com a colocação acima, constitui distribuição física. Opção A, fornecimento dos produtos que envolve o transporte e armazenamento. Opção B, pontos em que os produtos passam, sendo centro de distribuição, atacado e varejo. Opção C, é o transporte e armazenamento dos produtos acabados para o cliente. Opção D, é a área de distribuição, que faz parte de uma administração integrada de materiais, de matérias ou sistema logístico. Ou letra E, todas as alternativas acima. Para mim é letra E, professor. Para mim, dá um minutinho para mim. Tem que acertar essa, professor. Eu não vou acertar. Vocês estão ficando bem sem vergonha, sabe? Estão ficando bem sem vergonha. Falem vocês primeiro. E aí? Tem a letra dele, pô. Letra D, Ivan? A letra D. Acho que é letra D. Não, eu acho que é letra E. Eu também estou achando que é letra E, viu, gente? Porque, na verdade, falaram várias coisas de maneiras diferentes. Não, então, eu posso dar a minha dedução? Segundo o Balu, a distribuição física está dentro da logística e tem como finalidade tratar da movimentação, estocagem e processamento de pedidos de produtos finais. Porque a gente sabe que distribuição é um conjunto bem amplo. Transporte, estocagem, né? A entrega para o cliente final. Então, eu acho, para mim, meu ponto de vista, é a letra E. Eu também acho que é letra E. Mas depois eu não falo mais nada. O resto do pessoal aí não vai falar nada? Jéssica, Ana, Bruna, Ivan. Então, eu acho que também é a letra E, porque tudo indica que todas as respostas estão certas. Você tem certeza? O Ivan falou que é a letra D. Eu acho que é pensado, tipo assim, todo o processo, tem todo o material, toda a matéria-prima, ela é processada, né? E a logística está com a distribuição e movimentação. Então, acho que assim, Mas veja lá, você, por exemplo, transporte e armazenamento de produtos acabados para o cliente. Então, ali Balu falou da movimentação, estocagem, processamento de pedidos. A Bruna colocou que é E. Não, mas... Peraí. Não fala a resposta ainda. Eu acho que é E. Não, pode ser a letra E mesmo. Não é possível. Que eu vou errar, mas eu vou manter a letra E. Mas essa letra C aí, viu? Presta atenção. Não, você vai ter que explicar. Se não for a E, você vai ter que explicar porque não é bem assim.
Ó, alguém mais votou ali, quero ver. Ó, Bruno, Bruna e Ana Carolina, todos votando E também. Não vou muito atrás do professor, tá? Porque o professor já errou antes. Não. Eu respondi primeiro, professor. Bom, vamos lá. Ricardo, Matheus e Bruno, qual que é a resposta? É a letra C, professor. Falei? Eu dei a dica. Agora eu faço questão. Agora vocês vão ter que me explicar por que as outras não são. Por quê? Lá no... Deixa eu abrir aqui o seu estudo de casa. De acordo com a colocação acima, constitui distribuição física. A resposta é em cima dessa pergunta aí, né? O Balu ali, no caso, já está falando ali, né? Onde aqui? A distribuição física preocupa-se principalmente com bens acabados ou semi-acabados, né? Então, a letra C é o transporte e armazenamento de produtos acabados para o cliente. Ah, droga. Eu falei? Vocês me pegaram. Tá. É que quando eu vi na A tem produto, na B tem produto. Na C não tem produto. Mas na A e na B eu vi produto e eu jurava que era produto acabado ou semi-acabado. Estão entendendo? Mas esse é certo, produtos acabados. Porque para mim, o que vai entrar na empresa para você fazer o teu produto acabado é matéria-prima e insumo. Né? Então, a letra A, no caso aí, ó, fornecimento dos produtos que envolve o transporte e armazenamento, é o suprimento físico. É o que vem antes da empresa, tá? Agora aí o que são pontos, aí ele que tem ali, são pontos que os produtos, né? Cadê? São pontos que os produtos passam sendo centro de distribuição. Isso daí são os canais de distribuição. Aí a distribuição física, né? É o transporte e armazenamento dos produtos acabados para o cliente. Tá lá bem específico lá, professor, no estudo de caso. Agora eu vou dizer para vocês, uma baita questão de ENAD. Devia fazer essas questões, porque daí ninguém ia acertar essas questões. Porque realmente ia ter que prestar bem atenção. Assim, e a equipe anterior a mesma coisa, tá? A equipe anterior a mesma coisa. Quando vocês vão fazer o ENAD, gente, vocês têm que... Por que eu estou insistindo com vocês fazerem essas questões ENAD e tal? Por que eu dei aula sobre isso? Porque não é questão de pegadinha, é questão de prestar atenção. E pegadinha é diferente do que prestar atenção. Pegadinha é para ninguém acertar. Prestar atenção, quem prestar atenção acaba acertando. Quem pensar. Então, vocês estavam falando ali, na alternativa A e B são produtos. Produtos é cadeia de suprimento. Não é necessariamente bens acabados, produtos acabados, tá? Então, daí você já pode começar a tirar essas questões, você já pode fazer essas ligações. Gente, deixa eu fazer umas observaçõezinhas sobre o trabalho de vocês, então, pode descompartilhar aí, quem estava compartilhando, Matheus? Pode descompartilhar ali. Deixa eu fazer umas colocações, primeiro sobre o trabalho, de novo, tentar não colocar em itens para não somente ler. Não colocar em frases completas para não somente ler. O problema da gente colocar em frase completa é que a gente vai acabar lendo, e daí fica meio ruim. Muda de vocalização sempre, isso é muito bom, e principalmente demonstra o conhecimento de vocês. Colocar itens, daí demonstra o conhecimento de vocês, com vocês falando, tá? Vocês colocaram algumas figuras, ótimo, mas trabalhem melhor a distribuição física no slide ali. Vocês estão falando de distribuição física, trabalhem melhor a distribuição da figura e do texto no slide para ocupar melhor o slide, tá bom? Gente, eu queria falar, basicamente, queria bater um pouquinho mais nesse assunto do agronegócio. É um assunto que, obviamente, eu como agrônomo
é muito importante, extremamente importante para mim, mas se vocês começarem a ver como o país é importante para a gente. Qual que é o nosso grande problema? Vocês já estavam trabalhando antes da pandemia, vocês estavam trabalhando, acho que com a professora Juliana, lá no começo do ano, transporte lá do Mato Grosso, né? Alguma coisa assim, eu me lembro que vocês estavam fazendo alguma coisa assim. Aí vocês iam perguntar de vez em quando algumas coisas para mim. Então, assim, quem segurou a nossa economia agora foi o agronegócio. Tá? Aliás, o agronegócio segura a nossa economia há muito tempo já, mas principalmente em tempos de pandemia, o agronegócio. Eu estava até vendo dados, a gente aumentou a nossa exportação, em alguns casos, em alguns produtos, até 30%, 40%, 50%. É um absurdo isso. Já era alto, levando em conta o mesmo período de 2019, quando a gente não tinha pandemia, né? Já era alto e agora a gente está aumentando mais ainda. A nossa produção industrial caiu bastante. E daí, consequentemente, a logística de produto acabado industrial. Concordam comigo? É consequente, uma consequência da outra. Então, quem está segurando a nossa economia é o agronegócio. E o agronegócio aqui no Brasil tem uma característica. Ele é feito no interior do Brasil, longe de pontos de distribuição, principalmente internacionais. A gente consome muita coisa aqui no Brasil, consome, mas a gente exporta muita coisa. E se não tivesse exportação do agronegócio, a gente estaria no mesmo nível da Venezuela hoje. Eu garanto isso para vocês. Não interessa, podia ser no tempo do Lula, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro, não interessa a ideologia política que está lá em cima, tá? Eu estou falando de independente de ideologia política. Se não fosse o agronegócio exportando, hoje a gente estaria com a nossa economia ao mesmo nível da economia da Venezuela. Isso eu entendo bastante de economia e agronegócio é a minha praia, não tem como. Então, a característica do agronegócio é que ele é feito no interior, ele é feito longe, por exemplo, dos portos. Como a gente exporta muito e a agronegócio é exportação via modal marítimo, é o melhor jeito de exportar. Você vai exportar por avião, muito caro. Eu tenho um amigo aqui em Curitiba, que ele é agrônomo também, e trabalha com exportação de frutas. Ele exporta por avião, porque a fruta tem um valor agregado muito maior e ela precisa ser transportada de modo muito mais rápido. Então, algumas vezes não dá para exportar por navio. Algumas vezes dá, hoje a gente já tem algumas tecnologias para exportar certos tipos de fruta por navio, como, por exemplo, container frio, né? Container gelado, para diminuir a temperatura da fruta e assim retardar o amadurecimento dela. A gente pode colher ela ainda verde, dependendo da fruta, e assim por diante. Tem alguns casos que dá para exportar por navio, mas em muitos casos a gente tem que exportar por avião. A gente chega ao ponto, por exemplo, de lá no polo agrícola do Rio São Francisco, em volta do Rio São Francisco, onde a gente faz a irrigação, a gente colhe um dia e meio depois está na Europa, está no Japão, está nos Estados Unidos. Então, a partir do momento, por exemplo, o melão, a partir do momento que o agricultor, o funcionário lá, corta o melão do pé, um dia e meio depois está no Japão. Assim, de tão azeitado que é essa cadeia logística. Então, certo que é. Fala, Edson. Eu pedi a explicação. Eu tinha até a dúvida na hora que o Ricardo apresentou sobre o navio lá, dos alimentos. Porque os alimentos eles são bem perecíveis, né? Eles estragam mais rápido. Eles estavam explicando, eu peguei metade. Como que, né? Como que é a armazenagem desse produto para transportar? Porque por navio leva meses para chegar na Europa, para chegar no Japão, né?
Primeiro lugar, tem que ver qual o tipo. Primeiro, se você exporta grão ou farelo, pode ser grão de soja, grão de milho, grão de arroz. O arroz tem que ser beneficiado antes, né, para tirar a casca dele e tudo mais. É o que a gente chama de arroz parboilizado, né? Você pode exportar a granel em grandes quantidades. Então, você tem navios onde que você simplesmente pega uma esteira e vai jogando os grãos lá. Segundo lugar, tem alguns outros produtos que você pode transportar em container refrigerado, por exemplo. Então, você colhe ele muito verde, por exemplo, algumas frutas. Nem todas dá para fazer isso, porque elas não aguentam muito tempo assim. Mas você transporta frutas, você colhe a fruta verde, coloca em um container refrigerado, e daí você transporta containers. Olha, o que eu tenho visto normalmente é que os contêineres refrigerados vão no porão dos navios. Porque se ele ir no convés do navio, né, ele está sujeito às intempéries. Então, sol batendo ali, vento batendo ali e tal, e ele pode atuar na temperatura do container, tá? Então, eles normalmente colocam no porão do navio. Mas depende do material. Algumas frutas, mesmo com container refrigerado, você não consegue manter. Uma viagem de navio daqui até a China tem quanto tempo? 3 semanas, pessoal? Por aí, né? Eu creio que sim. Em torno de 3 semanas. Mesmo em container refrigerado, algumas coisas não aguentam 3 semanas. Por exemplo, assim, ó, uva, nossa, qualquer coisinha, morango, tomate, eles são muito perecíveis. O tomate hoje, a gente já tem variedades de tomate que aguentam mais tempo. Mas mesmo assim, ele é muito perecível. Ele aguenta mais tempo na casa da pessoa. Então você compra um tomate e ele aguenta mais tempo, inclusive fora da geladeira. Tá? Mas para fazer um transporte de longa distância, não. Agora, qual que é o problema, Jonathan? Assim, desse transporte de longa distância. Vale a pena, pelo modal aéreo, só aquilo que tiver muito valor agregado, tá? Onde que o quilo do produto agrícola é muito caro. Se o quilo do produto agrícola for muito barato, não adianta transporte aéreo. Você só vai perder dinheiro, porque daí o custo por unidade de produto, por exemplo, por quilo, vai ser muito alto em relação ao que você vai vender lá na Europa, por exemplo. Você entra em supermercado na Alemanha, eles são obrigados a colocar a origem do produto. Então você pega melão, tem melão do Brasil, melão da Turquia, melão da Tunísia e tal. E daí, quanto mais longe é o produto, mais caro é, por mais barato que seja o custo de produção na origem. Agora, tem uma coisa, gente, que eu quero complementar sobre isso até. Cooperativa. Eu sou da opinião que cooperativa foi a melhor invenção que o ser humano fez na face da Terra. Então, hoje, a Unimed é uma cooperativa de médicos, eu não sei se vocês sabiam. O Sicredi é uma cooperativa de finanças. Então, a cooperativa, pessoas comuns se unem e fazem uma empresa, tá? Cada um desses é sócio da empresa. Então, você pega a Coamo, Cooperativa de Campo Mourão, a Copavel, Cooperativa de Cascavel, a Aurora, que é de Santa Catarina, mas que já tem aqui no Paraná também. Todas elas já passaram dos seus estados de origem. A Coamo, fala, Ivan. A Cargill também, né? Não, a Cargill não é cooperativa, tá? A Cargill é uma empresa de origem americana, mas não é cooperativa, tá? Mas a Cargill tem dono lá nos Estados Unidos. Cooperativa é quando os agricultores são donos daquela empresa. Tanto que eles participam, ao final de cada exercício financeiro, da distribuição de lucros finais. Mas, assim,
A cooperativa, ela é extremamente importante, principalmente para pequeno agricultor. Vejam só, logisticamente, o que acontece. Você tem um pequeno produtor que faz parte de uma cooperativa e um que não faz parte de uma cooperativa. O pequeno produtor que não faz parte da cooperativa, ele depende, logisticamente falando, do chamado atravessador. Já viram esse termo? Atravessador. Então, é um cara que tem, sei lá, um caminhãozinho e ele vai, bate na porta de cada sítio, de cada fazendinha, e diz assim, ó, estou comprando leite. Daí ele vai dizer o preço do leite. Então ele vai colocar o preço do leite lá embaixo. E daí ele vai pegar o leite no sítiozinho e vai levar até um laticínio. E ele vai ganhar, provavelmente, muito mais do que o agricultor original que vendeu o leite para ele. Tá? Viu, professor? No Ceasa acontece muito isso, né? Exato. Exato. O ideal, eu estou falando logisticamente falando, tá? Eu tô falando do ponto de vista logístico. E daí quem ganha mais, quem ganha menos. No Ceasa, o ideal é o agricultor levar até o Ceasa, mas nem sempre acontece isso. Então tem um cerealista lá, um atacadista que vai em cada sítiozinho para comprar uma caixa de alface, uma caixa de pepino, uma caixa de tomate. Então, ele leva no Ceasa e vende daí no atacado, tá? Vende para outras empresas, tá? O ideal seria que o próprio agricultor fosse no Ceasa, porque ele eliminando o atravessador, ele vai ganhar mais por caixa de alface, por caixa de tomate e assim por diante. Em cooperativa não acontece isso. Por quê? A cooperativa, ela vai organizar para pegar lá no sítio do agricultor A, no sítio do agricultor B e no sítio do agricultor C. Ela vai levar para uma indústria que é dela e ela vai beneficiar. E como a cooperativa pertence a cada um desses agricultores, então eu não tenho atravessador. O meu produto do meu sítiozinho chega mais barato na indústria, que é da própria cooperativa. Estão entendendo? Então, eu vou eliminando o atravessador. Só que eu preciso ter um sistema logístico muito bem feito. Meu professor, aqui em Curitiba tem uma cooperativa de reciclável, não tem? Como que funciona? Tem várias cooperativas de recicláveis daí, né? Curitiba é uma cidade grande, então a gente não tem cooperativas agrícolas aqui. Mas tem cooperativa de crédito, tem cooperativa de médico, tem cooperativa de recicladores e assim por diante. Então, qual que é a vantagem da cooperativa de reciclador? Então, o tiozinho e a tiozinha se matam andando quilômetros e quilômetros pela cidade para recolher papel, plástico, para recolher vidro, para recolher alumínio e tal. Daí chega um sem vergonha qualquer e vai lá, eu te pago o alumínio, sei lá, tá R$3 o quilo, eu te pago 10 centavos o quilo de alumínio. E daí o coitado, o tiozinha não sabe o que fazer, né? Precisa do dinheiro, vai vender. Na cooperativa de reciclados, eles vão vender para a cooperativa, eles fazem parte da cooperativa. Mas em vez de ganhar 10 centavos, eles vão ganhar R$2 o quilo. E daí a cooperativa vai beneficiar aquilo, vai fazer os fardos e vai vender por 3, 4. A cooperativa vai ter lucro. Mas daí a cooperativa, como o tiozinho, tiazinha, fazem parte da cooperativa, são dos donos da cooperativa, eles vão, então, receber também distribuição de lucros. Fala, Jonathan, você tem que sair, né? Eu tenho que ir para trabalhar. Bom Tudo fim de bem. aula aí, galera. Sem crise. Obrigado, prof. Daqui 2 semanas aula de novo, tá? Semana que vem é só prova. Tá? Até daqui 2 semanas, então, prof. Até lá. Então, pessoal, a ligação da logística, isso eu estou falando até agora, eu estou falando só da produção de matéria-prima para chegar até a cooperativa. Mas a cooperativa também tem um papel extremamente importante em manter a competitividade do produto na hora de
por exemplo, exportar. Então, pega a Coamo. A Coamo tem todo um aspecto logístico para pegar a soja, para pegar o leite, para pegar a cana e tal, de cada um dos seus cooperados. Então, não tem a figura do atravessador. Já elimina um custo. Daí ela leva do agricultor até a sua própria indústria. Então, a Coamo tem uma indústria de margarina, tem uma indústria de óleo de soja, tem uma indústria de açúcar, tem uma indústria de café, tem um abatedouro daí para aves, tem um abatedouro para carne bovina, tem um abatedouro para suínos. Então, ela vai levar para a própria indústria e depois vai vender. Ela pode vender para o mercado interno, né, Brasil, e pode exportar. A Coamo exporta bilhões de dólares por ano. É um absurdo. A Coamo é gigantesca. Eu acho que é a maior cooperativa do mundo. Cooperativa agrícola do mundo. Eu estive lá no Coamo de Apucarana, senhor. Na verdade, a Coamo tem até no Mato Grosso do Sul, tá? Ela já passou fronteira. A Coamo tem no Paraguai, para vocês terem ideia. A Coamo já tem indústria lá no Paraguai. Brasileiros associados à Coamo que compraram fazenda no Paraguai e acabaram levando a Coamo para lá também. Então, são gigantescos. A Coamo chega a um ponto que a Coamo pode hoje construir uma ferrovia só para ela levar até Paranaguá. Ela tem condições para fazer isso. Não vai fazer, né, mas ela teria condições para fazer isso. Eu não sei se ela teria escoamento suficiente para justificar. Mas, assim, quando a Coamo, daí, ela faz algo e distribui, ela também tem que ter um sistema logístico muito bem feito para manter a competitividade. Quando toda cooperativa, ela acaba tendo um produto final, um produto acabado, com preço menor. Por causa do sistema, como ela elimina um monte de atravessador no meio, ela consegue manter lá no produto final, digamos lá no litro de óleo de soja, ela consegue manter um preço menor, com a mesma qualidade e tudo mais, porque ela elimina muitas coisas que o agricultor, muitos atravessadores, que o agricultor teria que se submeter antes, tá? As cooperativas têm muitos outros benefícios, mas a gente tem que ver com carinho a logística, tanto do agricultor até a cooperativa, como da cooperativa até o cliente final, o consumidor final. A gente tem que ver com muito carinho isso daí, tá? Tem muitas cooperativas, por exemplo, já no Mato Grosso, em Sorriso, por exemplo, tem uma cooperativa gigantesca em Sorriso, e eles já estão pensando em fazer rodovias para escoamento deles. Tá? É claro que a rodovia seria para uso de todo mundo, com pedágio, mas eles estão pensando em eles financiarem rodovias para facilitar o escoamento, tá? Principalmente indo para o Arco Norte. Já ouviram falar do Arco Norte? Que são os portos de exportação do norte do Brasil. Itaqui, no Maranhão, Belém do Pará, até Manaus. Só que daí Manaus tem um bom trecho por rio, né? Belém também tem um trechozinho por rio, mas já está logo no mar. Esse é o chamado Arco Norte. Inclusive tem portos no Rio Madeira, em outros lugares para o interior, que daí levam por hidrovia até os portos marítimos que levam daí para fora. Isso tem uma vantagem muito grande, porque, por exemplo, para você exportar da China para a China, a partir de Itaqui ou de Belém do Pará, você só atravessa o canal do Panamá e você já está na China, tá? O caminho é muito mais estreito, é muito menor, então você tem muitas vantagens, tá? Eu acho que, para o pessoal de logística, comecem a pensar muito bem a logística de produtos agrícolas, tá? Talvez vocês tenham que ir trabalhar no interior, mas é um caminho a se seguir. A gente precisa de sistemas logísticos específicos para o negócio da agropecuária. E a questão de cooperativas mais ainda. Talvez um dos pontos muito importantes na cooperativa é a otimização da logística. Quando elimina atravessadores e otimiza a logística,
você tem um ganho muito maior. O Brasil, assim, gente, o custo de produção no Brasil é bem menor que nos Estados Unidos, que na Europa e que em outros lugares. Ainda é maior do que o custo de produção na Argentina. Na Argentina, o custo de produção é extremamente baixo, tá? Mas a desvantagem que a gente tem perante o nosso maior concorrente, que é os Estados Unidos, é o custo de distribuição, de logística. A nossa logística ainda é muito cara, chamado custo Brasil. E a gente tem que rever tudo isso. Se vocês pegam, por exemplo, aquela revista, aquele programa Globo Rural, todo domingo de manhã, eu acompanho desde a década de 80, e desde a década de 80 eles falam o custo Brasil no agronegócio, que é a logística. É o grande gargalo. Se vocês se lembram, uns anos atrás, tinha fila em Paranaguá de caminhão, se lembram disso? Chegava algumas vezes a 50 quilômetros de fila. 50 quilômetros. Teve uma época que chegou quase em Curitiba a fila. Isso é inimaginável. Gente, isso não pode acontecer de jeito nenhum. É o sistema de escoamento. Um outro problema que a gente tem para escoar produto agrícola no Brasil é o seguinte, que a gente não tem sistema de armazenamento. E as cooperativas vêm para trabalhar isso daí. A Coamo, Copavel e outras, a própria Aurora, está construindo o tempo todo sistemas de armazenamento espalhados, próximos aos seus cooperados. Por quê? Quando davam aquelas filas de caminhão no Porto de Paranaguá, é que o principal problema é que a gente não tinha condições de estocar esses produtos, ou nas fazendas ou próximas à fazenda. Daí o caminhão servia como armazém. E você ter caminhão como armazém é muito caro. O caminhão tem que pegar, levar, esvaziar, pegar de novo, levar, esvaziar. Ele é muito caro para servir de armazém. Não pode servir de armazém. Então, vocês também têm que trabalhar na construção de uma capacidade de armazenamento estratégica em relação aos locais de produção de cada produto, tá? O povo está reclamando muito do preço do arroz. Sabe por que o arroz está caro assim, gente? Porque a China está comprando. E a China chega assim e diz assim, olha, eu ofereço 50% a mais do que vocês vendem aí no Brasil. Se fosse vocês venderiam para a China? Ó, a China diz assim, ó, o quilo do arroz está R$5 aí no Brasil. Eu te ofereço R$8 o quilo. Vocês venderiam para a China? Eu venderia na hora, gente. Na hora, o agricultor também é gente, o agricultor também quer ganhar dinheiro. Sem dúvida nenhuma, né, Ivan? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem uma política agrícola em relação ao arroz muito ruim. Muito ruim. E não é só desse governo, não. Já há muito tempo. A gente tem um problema ambiental no Brasil muito grande em relação ao arroz. Vocês não sabem. Mas o arroz, o mais produtivo, deve ser plantado em áreas alagadas. Isso são baixadas, que são protegidas por lei, com toda a razão. Tem que ser protegidas por lei. Só que daí diminui muito a área possível de plantio de arroz. Então, diminui a produção de arroz. A China está comprando e pagando muito mais. O agricultor vai vender para fora, né? Então, a gente tem que ter uma política de preço mínimo, etc., subsídio do governo, para manter aqui. Senão, a gente não vai manter. E o arroz é um negócio. Como se você vende televisão. Não vamos vender para o Brasil, mas só exportar. Por quê? Lá fora pagam mais, então eu vou exportar. Mas daí vai faltar televisão aqui para o Brasil. Bom, então vai faltar televisão para o Brasil, porque a gente não tem uma política econômica que suporte isso. Então o pessoal acaba exportando mais o arroz, porque estão pagando mais lá fora, mesmo com os custos de transporte, mesmo com os custos de logística. Tá? Você vai sempre vender, porque te pagar mais, né, professor? Como?
Você sempre vai vender para aquilo que tem que pagar mais. Exato, isso é natural. Isso é natural. E daí entra o papel do governo para manter estoque regulador, para dar subsídios, para vender aqui dentro, etc, etc. Né? Eu acho assim que o governo fez certo agora. Ele zerou o imposto de importação de 200 mil toneladas de arroz, acho que dos Estados Unidos, se não me engano. Então, ele fez certo, porque daí entra arroz aqui e o preço abaixa. Eu tenho maior oferta, a demanda continua alta, mas eu tenho maior oferta, o preço acaba baixando. Só que a gente tem que ter uma política de longo prazo. Isso é só para apagar fogo. Isso é só para esse instante. E essas 200 mil toneladas acabam em uma semana, se não acabar antes, tá? Então, assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente tem que pensar em políticas de longo prazo. O agricultor está certo. Eu vejo muita gente, agricultor sem vergonha, só pensa em lucro, só quer ganhar dinheiro. Todo mundo pensa em dinheiro, vai dizer que não. Todo mundo pensa em dinheiro. Até pessoal de direita pensa em dinheiro, pessoal de esquerda pensa em dinheiro, né? Se o pessoal de esquerda não pensasse em dinheiro, não ia ter tanto caso de corrupção na esquerda brasileira, né? Então, todo mundo pensa em dinheiro, não adianta. Qual que é o segredo? É você trabalhar eu estou falando em macroeconomia agora, o governo, é você desenvolver políticas econômicas, políticas financeiras que permitam as pessoas ganhar cada vez mais dinheiro, tá? Então, é esse que é o segredo. Então, o governo tem a obrigação de fazer um balanço nessa história. Agora, você não pode acusar o agricultor lá, o produtor de arroz, porque ele está vendendo para fora, porque ele está ganhando mais dinheiro. Você não pode acusar isso. Eu acho isso extremamente injusto. Extremamente injusto. É a mesma coisa de dizer, ofereceram para o Jean Willis lá um emprego não sei aonde que ganha o dobro daqui. Ele está errado? Não, ele não está errado, ele está certíssimo. Tem que ganhar dinheiro mesmo. Né? O que a gente não pode fazer é ganhar dinheiro indo contra a lei. Daí é ilegal, imoral, antiético, etc. Ganhar dinheiro com o sofrimento dos outros. Não. Daí isso a gente não pode. Mas eu acho que o governo tinha que entrar com uma política a longo prazo. Arroz é um problema muito sério, tá? Arroz é um problema muito sério. Soja e milho não é problema. Por quê? A gente produz tanta soja e milho que a gente tem para abastecer o mercado interno e o mercado externo. Isso não tem dúvida nenhuma. Hoje a gente é o maior produtor de soja do mundo e é o maior exportador de soja do mundo, tá? Mas... Vem batendo recordes e recordes aí, né? Como? Vem batendo recordes e recordes de produção, né? Exatamente. Inclusive a safra brasileira de grãos esse ano, mesmo com pandemia, bateu um novo recorde, tá? Está certo, né? Do seu tempo, a estadia que está aí, mesmo assim, cara, os caras... A gente bateu um novo recorde. Acho que a gente está em 240 milhões de toneladas de grãos. Isso é um absurdo. E o que a gente vai exportar é mais absurdo ainda, gente. É mais absurdo. Mas, de novo, eu bato na mesma tecla. Vocês da área de logística precisam trabalhar muito com o agronegócio. Tá? Precisam levar a logística para o agronegócio. E os grandes grupos, você pega o grupo Amage, por exemplo, que é do Blairo Maggi, ex-ministro da Agricultura, é o maior produtor de soja do mundo hoje, o grupo Amage, da família Maggi e da família Schaefer, as duas famílias gaúchas que foram para o Mato Grosso há mais de 30 anos. Eles são os maiores produtores de soja do mundo, tá? E eles são individualmente os maiores exportadores de soja do mundo também. Tá? Eles têm terminais de hidrovia lá no Mato Grosso, só deles. Eles construíram terminais de hidrovia de tão grande que eles são. E hoje a logística do grupo Amage é um dos pontos mais importantes do grupo inteiro. Você pega a ALL, eu acho que mudou de nome a ALL, né? Como? Rumo, isto. Você pega a Rumo. 80% do negócio da Rumo, ou se não for mais, é agronegócio. Tá?
Então, a logística de agronegócio e de cooperativas, por isso que eu deixei esse artigo para vocês, e de cooperativas é muito importante. Pessoal, olha, já são quase 11 horas. Vamos parar por aqui mesmo? Vamos parar por aqui? Pode ser? Vamos. Pessoal, tem um material para revisão lá para vocês, deem uma olhada na revisão. Hoje eu já vou disponibilizar essa gravação da aula. Peguem 5 minutos para entrar lá na atividade de frequência e garantir a frequência de vocês hoje, tá bom? De novo, eu agradeço a presença de vocês e eu estou à disposição hoje é terça, até amanhã à noite para tirar dúvidas. A partir de amanhã à noite eu já não tiro mais dúvidas, tá? Bateu quinta-feira de manhã, as provas começam às 7 horas da manhã, não tiro mais dúvidas. Tá bom, pessoal? Porque é como se fosse a prova presencial, tá? Mas até amanhã à noite eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Estudem, eu sei que vocês vão tirar baitas notas. Vocês são muito bons e vão mostrar isso na prova, não tenho dúvida nenhuma. Tá certo, pessoal? Valeu, professor. Tá certo, Bruno. Valeu a apresentação de todos aí. Valeu, tchau, até professor. 2 semanas. 2 semanas. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.